A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Testifica Cast. Estamos chegando mais uma vez através do nosso canal para testificar o amor de Deus em forma de podcast. Mais uma vez agradecemos a sua presença, a você que sempre acompanha os nossos testemunhos que nós trazemos aqui no nosso Testifica Cast, testemunhos para edificar a minha, a sua, a nossa vida. Mais uma vez, sempre em nome de Carrara Auto Center, Eliama Zete Decorações, a nossa querida Sebastiana Lima, são os nossos patrocinadores, as pessoas que patrocinam esse nosso programa. E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, através do @TestificaCast, e também através do YouTube, TestificaCast. Curta nossa página, siga, lá temos vários programas já que foram ao ar, programas para edificar a sua vida. E ao meu lado, a minha companheira de sempre, de bancada, a minha querida irmã em Cristo, Elienay Moraes. Mas antes de eu passar para a Naya, eu queria dar uma paz do Senhor ao nosso novo diretor, Marcelo Bueno, para ficar mais fácil de saber quem é o nosso querido Billy. Tá? O Gustavo está morando, estudando fora em Boituva e agora nós passamos o bastão para o Marcelo Bueno, que toda a direção de fotografia, de vídeo, imagem, está por responsabilidade do Billy. Billy, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso pedido. Elienay, boa noite, que Deus abençoe, tudo bem? Boa noite, Pai do Senhor, Daniel. Deus abençoe a sua vida por essa parceria que só tem um objetivo: falar do amor de Deus em forma de testemunhos. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero também agradecer ao Marcelo Bueno, meu genro. Deus abençoe a sua vida por esse propósito e continue te abençoando cada dia mais, Marcelo. Eu quero dar uma boa noite, Daniel, ao telespectador que está lá nos assistindo, que você venha ser renovado, edificado e fortalecido por Deus com mais um episódio aqui hoje. E é com muita honra que eu quero cumprimentar o meu amado irmão em Cristo Jesus, Samuel Júnior, né? Sim. Deus abençoe, viu? E também quero cumprimentar a Aline Bernardo, sua esposa, que está aqui nos prestigiando, né? Com mais um episódio aqui. Eu confesso, eu já te falei hoje, Júnior, que eu estou muito emocionada hoje. Eu fiquei o dia inteiro falando com Deus, sabe? Porque temos um episódio no dia do diagnóstico do Júnior. E isso mexeu muito comigo, muito, muito com meu esposo, assim. Ficamos uma semana em oração, pedindo a Deus para ter misericórdia do Júnior. Por quê? Para quem não sabe, o ano tem 365 dias. E exatamente no dia que o Samuel foi fazer o exame, o meu esposo, que chama Samuel também, foi fazer o exame. E eles encontraram lá e ficamos juntos na mesma sala de observação, né, na salinha de espera. E eles entraram para fazer o exame e quando eles saíram juntos, a Aline acompanhando o Samuel e eu acompanhando o meu Samuel. E a médica veio, deu o resultado do meu Samuel, falou que estava tudo bem nos exames, né? E eu não costumo falar infelizmente, porque não sabemos realmente qual o propósito de Deus ali, o que aconteceu. E a médica falou o diagnóstico do Júnior. E eu não gostaria de ouvir, porque a minha mãe já tinha... Eu já ouvi um diagnóstico da minha mãe e um do meu pai. E é muito difícil. Essa época, muito doloroso, tudo isso, né? E como nós ficamos, assim, questionando com Deus o porquê que eu estava ali naquela hora. Mas Deus tem os seus propósitos, e eu entendi. E eu falei bastante com o Júnior ali, com a Aline, e o Samuel, meu esposo, também falou. E no final eu lembro que eu falei assim: Samuel, você ainda vai testemunhar no Testifica Cast. E ele falou, eu vou. E ele só falou, eu vou. E essa palavra, eu vou, ficou soando no meu ouvido o tempo todo. Convida o Samuel. E quando você deu o testemunho, eu não deixei, né? Falei, vamos lá.
Então, oramos naquela semana inteira e pedimos para que Deus fizesse o melhor por vocês, para que Deus encaminhasse vocês no melhores médicos, no momento certo, na hora certa, porque seria uma corrida contra o tempo, né? E Deus foi fiel. E eu só tenho que agradecer a Ele. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu também gostaria de dar as boas-vindas ao meu grande irmão e amigo, né, Samuel Bernardo Júnior, a Aline, que está aqui. O Samuel eu vou chamar de Juninho, que nós crescemos assim. Mais conhecido assim. Nós crescemos assim, Juninho para lá, Juninho para cá. Bom, como eu sempre fui o avô da turma, né? O mais velho, então o Júnior, na nossa época de juventude, o Júnior era o caçula da turma, mas a gente sempre convivemos juntos, né? Sim, sim. Eu, a Simone, a irmã do Júnior, e aquela turma saudável bons tempos, né? Da nossa juventude. Bom, estamos novos ainda. Eu costumo falar que estou com a mente de 20, mas o corpo não é de 20. E é um prazer muito grande receber você aqui e saber que as nossas orações ainda, meus queridos, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Porque o que vocês vão ouvir hoje aqui é mais um daqueles diagnósticos que alguém recebe e fala, bom, acabou o mundo, acabou, né? Dentro de vários programas que nós trouxemos aqui, que já foram ao ar aqui no nosso TestificaCast, esse é mais um testemunho de fé, mais um testemunho para edificar a sua vida. De repente você que esteja passando por algum problema de saúde, qual seja o problema, seja de saúde, seja familiar, seja falta de emprego, Deus, Ele é o solucionador de problemas. Ele é especialista nessa área de resolver problemas, seja ele qual for. Tá? E mais uma vez nós estamos aqui para provar para todos que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que fez o mar vermelho abrir, aquele que operou tantos milagres, continua ainda. Júnior, mais uma vez, é um grande prazer, e juntamente com a Aline, claro, vocês ficam à vontade para vocês prazer é nosso. Estar sempre aí respondendo as nossas perguntas, né? Então, a Nay já deu uma introdução aqui. Eu gostaria de começar perguntando para você, Júnior, qual o tipo de câncer que foi diagnosticado em você, né? E como você sentiu que tinha algo errado na sua saúde? Nos conta um pouquinho dessa trajetória. Lembrando que o Júnior é policial militar. Como foi se você sentiu algo? Como é que foi antes do diagnóstico? Bom, boa noite a todos. Então, Daniel, eu passei, né, por um período na polícia. Eu fui a sargento, né? Fui para São Paulo, tal, fiquei lá 2 anos, né? Na casa do meu sogro ainda, querendo voltar para cá. Aí voltei, fui comandar Espírito Santo do Turvo, né? Voltei para Espírito Santo do Turvo, estava ali, já tinha trabalhado lá, conhecia a cidade em si, os policiais lá, e estava acostumado, né? Tava ali, tipo, vamos supor, numa zona de conforto. Isso, né? Você se formou na Polícia Militar e veio como soldado para Espírito Santo do Turvo. Sim, como soldado. Aí depois você graduou. Graduei. Daí para graduar eu voltou para comandar a companhia. Comandar. Isso. Aí eu saí de férias. Foi em dezembro. Em dezembro, né? Eu saí de férias. Aí o capitão me mandou uma mensagem, né? Que estava precisando de um sargento, né? E que gostaria muito que eu fosse trabalhar com eles ali em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma coisa que vai sair da sua rotina. Então, nisso eu fiquei um pouco nervoso e tal. E com esse nervosismo, chegando lá para aprender o serviço novo e tudo mais, eu achei que seria alguma coisa do nervosismo, né? Alguma coisa disso que o meu intestino estava trabalhando um pouco para mais, né? Normalmente a gente vai no banheiro ali uma vez no dia. Eu estava indo várias vezes, né? E até falei com ela, deve ser coisa, né, na minha cabeça, um nervosismo e tudo mais, né? E ela falou, será? Vamos procurar um médico, né? Vamos procurar um médico. Até daí a gente foi, procurou um médico,
né, para saber certinho. E aí ela chegou na consulta com o médico e falou assim, sei lá, doutor, eu acho que ele vai no banheiro assim para ficar meio longe de mim, do neném, porque ele chega às 7 horas da noite. Descansar. Também. Né? Ele chega tipo 7 horas da noite em casa, até meia-noite ele vai umas 5 vezes no banheiro. Ainda ela perguntou, Fora vai, do- né? fora do normal. É normal, né? Eu falei, sim, tô indo normal, tô indo com vontade no banheiro, né? Então, por isso a gente procurou um médico e tal. E foi, né, o que aconteceu, que a Naya falou aqui no começo, que não é coincidência, né, Naya? Não é coincidência, né? Existe um propósito para tudo Sim. na Terra. Sim, então Deus colocou ali o Samuelzinho e a Naya ali, algum propósito, né? Até pelas orações, né? E a gente fez o diagnóstico. A gente acha, né, que a médica na hora lá. Eu na verdade, estava dopado, né? Sedado ali com medicação. Na verdade, eu nem. Na hora que ela falou, eu tava meio que fora de mim ali. Eu tava dando risada, até a Aline falou, né? Eu praticamente, pra mim ali, na hora mesmo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, Sim. né? Mas pra minha esposa, pra Aline, Como é que foi para você, Aline? Então, de manhã, foi no dia 8 que nós recebemos o diagnóstico. Um possível diagnóstico, né? Foi no dia 8 de agosto. E no dia 8 de agosto, completava 2 anos que minha mãe tinha falecido de câncer. Câncer no pulmão. Você estava até conversando sobre isso com a gente lá. Tava. E aí, eu amanheci e já falei assim, nossa, não é um dia bom. Mas tá bom, a gente foi fazer exame e tudo. E na hora que ele saiu, ele tava voltando ainda da anestesia. Então ele tava assim, ela chegou, colocou os exames em cima dele, eu tava sentada do lado. E ela falou assim, olha, seu Samuel, tem um tumor e 99,9% de que é maligno. Pelo tamanho, pelo aspecto, tudo. E aí ela falou assim, você vai ter que procurar seu médico para fazer os exames para ver se tem em outros órgãos. Assim, ela chegou e falou, aí eu levantei, eu falei, 99% que é maligno? Aí ela perguntou, ela falou assim, você quem é? Eu falei, eu sou esposa dele. E aí ela começou a falar comigo. Mas até então ele tava voltando, tanto que quando vocês saíram da sala de espera, ele olhou pra mim e falou assim, ela falou isso mesmo? Porque parece que eu tava sonhando. E eu falei, não, ela falou isso mesmo. E aí ela pegou a bolsa dela e foi embora. A enfermeira veio, acolheu a gente. Falei assim, olha, não é uma notícia que você só entrega assim. E o chão sai, perde, né? Quer dizer, no dia que, vamos falar entre aspas, do aniversário do falecimento da sua mãe, quantos anos você tá fazendo? No dia eu tava completando 2 anos. 2 anos que você 2 perdeu a sua mãe por um diagnóstico de câncer. E você receber do seu esposo de uma forma assim, bum. E aí vem, para onde ir? O que fazer? Foi na hora que a médica saiu, tudo, ele tava voltando, eu falei, espera um pouco. E aí eu fui no banheiro. Porque eu não tava literalmente enxergando um palmo à frente. Eu não tava enxergando. Eu saí, dei a volta na maca, fui no banheiro. E aí eu parei, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei pro espelho e falei assim, Senhor, de novo não. De novo não. E eu só falei isso. E aí eu saí, a enfermeira, ele foi se trocar e ele tinha feito outros exames na endoscopia. Como a médica tinha falado para ver os exames, para ver se tinha outro órgão, eu saí correndo, fui pra recepção, falei, eu preciso da endoscopia dele, preciso dos exames que ele fez. E eu fiquei assim, desnorteada. Peguei os exames, fiquei olhando, mesmo sem a gente entender. E aí eu fiquei olhando e a enfermeira, não, fica calma, né, que não é assim. Leva pro médico avaliar e tudo mais. E aí eles entregaram pra gente a amostra. A gente saiu de lá e foi levar a amostra, né, no Dr. Alcides, para ter o diagnóstico certo, né? Porque por uma imagem não dá para saber, a gente precisava da biópsia. E aí
recebeu esse diagnóstico e foi pra casa dos meus sogros. E aí eu falei, meu Deus, como que a gente vai dar essa notícia, né? Só que durante o percurso a gente foi a pé, que é uma quadra. Eu falava pro Senhor, eu falava, Pai, estamos debaixo da sua vontade. E o que o Senhor quiser, amém. Assim será feito. E aí a gente começou essa corrida contra o tempo, né? Pra ver diagnóstico, ver médico, ver exames e tudo. E você como esposo, como homem, a gente sabe que, né, nós homens temos aquela fama de ser durões, né? Mas quando vem uma notícia que acaba impactando, não, vou falar assim, longe de mim passar, nunca passei por uma notícia dessa assim, comigo, né? Com familiar, sei lá, minha irmã, que infelizmente, né, Deus a levou, com meu pai, quando pegou Covid, ficou ruim, é um tipo de notícia. Agora, quando uma notícia com você, um diagnóstico, nós vamos, aí inverte o papel. O homem, ele vai, e a mulher, ela sobressai. Como foi, o Júnior, você? Então, Daniel, graças a Deus, a Aline está aqui, ela pode falar muito bem isso, né? Que ela perguntou para mim como eu estava, né, irmão? Então, ela perguntou como eu estava. Eu falei, eu entrego tudo na mão de Deus. A minha vida, né? Eu entrego nas mãos de Deus. Deus sabe o dia que eu nasci e Ele sabe o dia que eu vou morrer. E alguns anos atrás, né? Uma pessoa assim que eu menos esperava. Eu tava trabalhando. É uma pessoa assim que, sabe, Deus usa quem a gente menos espera, né? Exato. O improvável. O improvável, exatamente. Foi bem isso, o improvável, Daniel. Essa pessoa falou para mim que Deus tinha muitos propósitos na minha vida, tinha bênçãos na minha vida, né? Milagres na minha vida. E que eu ainda, se eu acreditava naquilo, eu falei que sim, né? E que eu ainda ia ver essa pessoa pregando a palavra de Deus, né? Então Deus não deixa nada pelo caminho. Eu não vi essa pessoa pregando a palavra de Deus ainda, então Ele tem que cumprir isso ainda na minha vida, né? E uma coisa que essa pessoa também falou foi de uma cura de um filho meu. Foi um outro milagre que aconteceu também, sabe, na minha vida. E ele perguntou se eu acreditava. Desde aquele dia, meu filho, graças a Deus, ele ia precisar usar um remédio para a vida toda. E daquele dia em diante, ele nunca mais precisou usar esse remédio. O médico olhou os exames, falou, ele não tem mais nada. Então, a gente acredita, né, em Deus. Deus é maravilhoso, que nem você falou. Deus faz, né? Tudo certo para a gente se chegar. Existe uma frase que, se para eu estar perto de Deus, mais próximo dele, eu tenho que passar por tal provação, que seja, né? Mas eu vou estar junto dele. Às vezes passando por todas as dores para a gente dar alegria a alguém, Exato. né? Para servir de testemunho para alguém que está lá precisando. Sim. Então eu acredito nisso, Daniel, sabe? Eu não tava com... Deus não me deixou ficar com medo, sabe? Deus já foi acalentando. Exatamente, Você pode exatamente. confiante, né? Sim, Nele. sim. Deus antes já te confortou, já falou para você, né? Eu falei, eu vou passar por isso. Eu vou passar, se Deus quiser, e... né, eu falei para ela, eu vou passar por isso e vou dar o testemunho que vai, né, servir para edificação de outras Você pessoas. De passou outras por vidas. isso e passou na casa de Deus, que a gente via você na casa de Deus, lá com a sua máscara, né? Sempre na igreja. E foi muito bom, Daniel. A gente se chegou muito mais a Deus. Muito mais. A gente viu a gente A via presença, exatamente. Então foi... Eu costumo falar que a partir do momento que a gente recebeu o diagnóstico, começou todo o tratamento, a gente pôde experimentar da paz que excede todo entendimento. Quando a gente ia explicar para as pessoas, a gente via as pessoas com cara de dó. Ficavam assim, nossa, mas é um câncer, né? E eu falava assim, mas ele vai fazer quimioterapia e tá tudo certo. Quando ele foi internado,
pra tirar o tumor, muita gente foi visitar ele e falava assim, você tem que ser forte, porque quimioterapia é ruim. Eu ficava, não, mas vai de pessoa para pessoa, né, assim, porque as pessoas não sabem mesmo como reagir, né? Isso, Ninguém tem um sim, protocolo do que falar nesse Ainda momento. mais quando se fala de intestino, né, gente? Câncer de intestino É agressivo. é agressivo. Para você ver o poder de Deus, assim, né? Um órgão vital, Uhum. intestino. Eu preferi orar. Eu não conseguia nem perguntar nada. Muita gente Preferi só- perguntava, falava, e a gente falava, né? Tem metástase e tal, metástase hepática, que é no fígado. E as pessoas ficavam assim, nossa, sabe? E a gente, mas amém. Vamos passar pro tratamento e vai dar tudo certo. Porque estamos debaixo da vontade do Senhor. É o que a gente sempre falou. Meu pai, principalmente em São Paulo, ele ligava e falava assim, filha, mas como é que tá? Vem pra cá, faz o tratamento aqui, vamos procurar outro médico, vamos procurar. E eu falava assim, pai, a gente tá debaixo da vontade do Senhor. Então não tem por que a gente esperar o que o Senhor colocar na nossa frente, nós vamos fazer, e amém. E graças a Deus a gente passou um processo. E eu falo que eu orei, eu pedia muito, muito ao Senhor. Eu falava, pai, durante esse tratamento, que ele não fique debilitado, porque a minha mãe, durante o tratamento, ela ficou muito debilitada. Muito debilitada. E isso, nossa, era como se ia se despedindo aos poucos. E eu falo, ele fez quimioterapia e quem olhava nunca quer falar que ele estava passando por uma quimioterapia e que ele tinha câncer. E graças a Deus. Dificilmente ele faltava nos cultos, né? Uma bênção, um exemplo pra gente. Visivelmente, não sei se você sentiu, claro, na balança ali, mas visivelmente você não perdeu para quem? Para nós, né? Que via você ali. Só o começo, né? Você não perdeu, não emagreceu nada. Foi só o começo, na verdade, por conta da cirurgia. Não por conta A alimentação tem que mudar tudo, né? Eu fiquei uma semana praticamente esperando o médico que ele estava fora de Ourinhos. Então eu fiquei uma semana ali praticamente aguardando e ficavam, não, você tem que operar amanhã. Daí, tipo, eu não me alimentava. Então eu fiquei uma semana praticamente sem me alimentar. Aí nessa semana eu perdi muitos quilos. Então, mais por conta disso, não por conta da doença em si, né? O Júnior, para muitos que recebem uma notícia de um câncer, parece que é o fim. E entra em desespero, se esquecendo que Deus está no controle de tudo. Diante de todo aquele diagnóstico que ouvimos naquele dia, como que a sua mente, assim, ela ficou? E agora? E o que eu vou fazer? Como que vai ficar? Foi como eu disse, né? Como eu disse, graças a Deus, Deus já veio me confortando desde o começo, né? Ali no começo eu não entendi, né? A Aline veio me falar depois, até falei, né? Eu estava sonhando, ela falou isso mesmo, né? Mas eu estava muito preocupado também com a situação do dia, que ela estava muito... como dizer, sensível, exatamente, né? Ela estava muito sensível por conta do dia, né? Fazia 2 anos que a mãe dela havia falecido disso, né? Ela falou, não foi um dia bom. Então eu estava mais tentando confortar ela, né? E falando para ela, vai dar tudo certo. Deus está com a gente. Vai dar tudo certo, vamos orar e vai ser uma vitória. E graças a Deus a gente passou por esse deserto. Eu confesso que eu saí de lá arrasada. Eu tenho que confessar agora. E nós oramos muito uma semana e após 10 dias eu senti paz. E eu não lembrei mais em nada. E eu acreditei assim que Deus estava no controle e eu coloquei aquilo no meu coração e eu descansei. É uma entrega. Quando você entrega algo a Deus e você descansa. E eu descansei. Eu falei assim, Deus cuide do Júnior, da Aline, e tudo está entregue nas suas mãos. E amém. É exatamente isso, né? A gente entregou tudo nas mãos de Deus e Descansou. Essa é a grande diferença, né? Por quê? Mas, pessoal, um amigo meu falou, eu ouvi os testemunhos de vocês, mas vocês são diferentes.
A diferença é essa, que nós recebemos diagnóstico, não é porque nós servimos um Deus, temos a nossa fé, que nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte, que está lá salmo. Nós vamos passar. Mas o diferencial é que quem vai passar conosco? Exatamente. E se for para ele levar, ele vai nos confortar. Sim. Entendeu? Vai confortar. Quem ele vai levar é a família. Sim. Então, é essa a certeza de, claro, que um dia nós vamos nos encontrar. Não é verdade? Mas esse é o diferencial, que quem vai passar conosco, né? Deus deu a inteligência para os médicos aqui na Terra, mas também, claro, temos que colocar a fé em Deus. Claro, fé na medicina e principalmente em Deus. Júnior, agora, qual foi a parte mais difícil do tratamento? Então, Daniel, a parte mais difícil para mim foi pós-cirurgia. Pós-cirurgia foi bem complicado, porque estava com uns pontos na barriga ali, eu estava bem debilitado por conta do que eu falei, né? Que eu fiquei praticamente uma semana ali sem alimentação mesmo. Depois a alimentação começou com pouca coisa, com líquido. Então foi bem difícil a parte da recuperação em si, da recuperação dos pontos ali, foi bem difícil. Mas Deus estava sempre ali, nos confortando, com pessoas vindo com palavras que confortavam nosso coração, com orações, irmãos da igreja que iam em casa orar, até o irmão Juliano também, que é enfermeiro, Sim. né? Ele foi lá ver os pontos para orientar a gente, né? Como tratar tudo certinho, né? Então, nessa parte foi um pouco mais difícil ali, no começo. Aí depois, graças a Deus, aí é Deus em cada detalhe, Daniel. Deus em cada detalhe, pessoas sempre nos acalmando, orando pela gente, os irmãos da igreja, a família, né? Eu sempre me apoiando na Aline, no meu filho, né? E fazia pouco tempo que vocês dois haviam ingressado no coral da igreja, né? Sim. Sim, muito pouco tempo. A gente tava, acho que há poucos meses. Poucos meses, 10 meses. Dá pra E aí- voltar, né? Sim. Eu até falei com o nosso amigo Billy aí que, né, Billy? Eu vou voltar. Eu vi que o Billy foi pro coral também. Eu falei, tá me ornato. É que devido à nova condição, né, que é a bolsa de colostomia, né, teve que fazer algumas readaptações, mas se Deus quiser, em breve vai fazer a reversão, aí tá Fazendo a Adorado. reversão aí, eu Hugo, você vou voltar pra igreja. Não, é tudo a Voltar seu pra tempo. igreja, não voltar pro coral. Na igreja. Tudo a seu tempo, né? Júnior, hoje você entende o propósito de tudo isso que você passou? Sim. Deus, né, colocou na nossa vida, né? Ele coloca aí provações, um deserto, né? Eu passei por um deserto, né? Mas com essa prova, com esse deserto, com essa luta, eu aprendi a valorizar mais as coisas, né? A valorizar a minha família, valorizar os amigos, todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? E me achegar mais a Deus. Esse é o principal, né? Esse é o principal. A gente buscar mais a Deus. Então, eu acho que eu estava precisando disso, Daniel. Agora, atrelado, onde você continua, como era o Júnior antes e o Júnior agora? Como eu disse, né? Que não dava muito valor a essas coisas, porque muito focado em serviço, muito focado em trabalhar, trazer o sustento para a família, mas Que é Deus provê importante, tudo. mas não é. Sim, não é tudo. Deus provê tudo. Ele mostrou esse deserto, por exemplo, né? A gente sai da polícia, a primeira coisa que acontece é cair o salário. Você entendeu? E eu corria, trabalhava praticamente 7 dias, né, amor, na semana, falando, não, eu preciso trabalhar, porque a gente tem contas para pagar e tudo mais, e ficava muito focado nisso e acabava deixando de lado brincar com meu filho,
sentar ali, brincar com ele. Coisa né? simples. Coisa simples, sabe? Porque chegava muito cansado, ia dormir. Então, Deus deixou, gente, eu passar por esse deserto. Acaba ficando Sim, exatamente, exatamente. Então, eu passei por esse deserto aí, eu creio que para aumentar mais a minha fé, né? Fortalecer a minha fé. É como se fosse um trilho. Você está no trilho. De repente, Deus vem aqui. Sim, Tô com você. sim, exatamente. Então, acho que muito esse foco, muito no serviço. Aí falou assim, não, vem cá, né? Ô, Júnior, você tem noção do que esse testemunho que você está dando vai alcançar milhares e milhares de pessoas? E isso, essa pergunta que eu fiz para você, essa sua resposta, vai fazer com que muitas pessoas repensem. Porque hoje em dia, na correria do dia a dia, nós estamos vivendo semanas frenéticas, né? Sim. Ontem era domingo, ou amanhã já é terça, é quarta, quinta, sexta, o mês mais longo do ano, que seria o mês de outubro, já foi, nós estamos lá chegando à primeira quinzena de setembro, daqui a pouquinho, acabou setembro, e aí a gente corre. Hoje em dia é trabalhar, ganhar. Exatamente. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque muita coisa acaba ficando para trás, né? Vamos deixar um pouco o lado espiritual, família. Hoje, muitas famílias estão passando por dificuldades porque o pai não está presente há muito tempo, porque tem que buscar o sustento da família. Hoje, por outro lado, também a mulher, que é muito salutar isso, né? A mulher está indo ao mercado de trabalho, trabalhando para ajudar o esposo, né? Aí vem os filhos. Aí, nessa correria desenfreada, né? Chega em casa cansado, a esposa cansada tem que fazer os seus afazeres, que a gente fala que a mulher tem um terceiro tempo, né? Se é manhã, tarde e à noite, não é verdade? Sim, a gente tira o chapéu para ela. Exato, muito. É plausível. E aí acontece, nós que temos filhos pequenos, chega em casa cansado, o filho quer brincar, o que a gente faz, filho? Vai Exatamente. Isso aqui é um perigo. E graças a Deus, com esse tempo que a gente está tendo a mais em casa para ficar junto com a família, esse foi uma coisa que a gente conseguiu tirar do nosso filho. Sabe? É muito difícil. É muito difícil. É que eu costumo dizer, isso aqui é a tecnologia, não adianta falar que não, mas nós temos que ensiná-los que faz parte da vida deles. Sim. Né? Nós aqui, acho que ali nem tanto, né? Mas nós aqui, você pegou, nós estamos, uma geração que não vai haver outra geração como a nossa, que é a geração que está passando do analógico para o digital. A geração agora é só digital, nada de analógico, né? A nossa geração, nós estamos passando, não vai haver uma geração como a nossa, que vivemos o analógico, estamos passando para o digital. Essa geração já é mais digital. Então, não podemos também privá-los do futuro que eles vão fazer parte, né? Mas também não podemos deixar à vontade. Não, a vontade isso aí é pro bem e pro mal. Exatamente. Né? E aí vem um lado espiritual também. Exatamente. Verdade. O Júnior, em Salmos 103, 2 e 3, fala assim: bendiga, ó Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. A Bíblia é o nosso manual de orientação, né? Júnior, mesmo com sua esposa Aline, sempre ao seu lado, e seus familiares, que vocês são muito unidos, né? Uma bênção, uma família abençoada. Na verdade, o Júnior, ele era irmão do meu cunhado, né? Mesma coisa se fosse da família minha. Você sentiu que essa união dos irmãos, orando em seu favor, porque a igreja orou muito, te trouxe mais benefícios? Olha, Naya, cada pessoa, sabe, cada irmão, tanto aqui, né, em Ourinhos, a gente sempre estava ali na igreja, acabava o culto, o irmão vinha cumprimentar a gente, falava, estou orando por você. Aquilo ali dava uma força que, sabe, não tem explicação para falar. Aqui em São Paulo, né, amor,
toda Uma vez. união, né? Uma união que, Só nossa, propósito. sabe, a gente viu que isso faz a diferença. Sim. Isso faz a diferença, a oração, né? A união dos irmãos ali, né? Que nem a gente foi também pro Zeu lá orar, Sim. né? Fez toda a Então faz diferença. toda a diferença, a gente vê que faz toda a diferença e isso dá uma força que é inexplicável, Sim. sabe? Legal. Olha, antes de fazer a última pergunta para os nossos telespectadores, né, os nossos amigos, ouvintes, que não ouviram seu testemunho na igreja, que foi maravilhoso, nos edificou muito, eu gostaria que você falasse para os nossos queridos ouvintes qual foi o diagnóstico agora que a médica lhe deu, depois que você passou. Quantas quimioterapias você fez? Nossa, eu perdi as contas. 20... São 22, né? Daí a gente fez o diagnóstico. 22. Após 22 quimioterapias, né? Você voltou, conta pra gente, terminou, você foi até a médica. Qual foi o diagnóstico? Então, a gente fazia, como que é o nome do exame? Os controles, né? Ressonância. Por ressonância e tomografia, né? E na ressonância, constavam lá as metástases no fígado. Sempre foram constando metástases no fígado. Metástases são os fragmentos, né? Que vão passando para outro órgão. Isso, exatamente. Aí foram controlando com esses exames. A médica pediu um exame lá e ela viu que ainda 2 haviam sumido, né? 2 haviam sumido e um parecia tipo um cisto. Que aí constava Como um cisto. ambos. Aí ela falou, ó, do jeito que tá, dá para fazer a reversão da bolsinha e tudo mais, né? Indico para vocês procurarem um cirurgião para tentar fazer a reversão. A gente procurou o cirurgião que fez a minha cirurgia e ele pediu o PET scan, esse exame que praticamente escaneia o corpo todo para ver se tem mais alguma coisa, porque ele falou, não adianta eu por esse exame só aqui e fazer a cirurgia, que é uma cirurgia, toda cirurgia tem um risco, né? Ele falou, eu vou abrir você, talvez tenha mais alguma coisa, novos focos de doença, e eu tenha que fechar novamente. Então seria tipo uma cirurgia desnecessária. Aí a gente foi procurar para fazer esse exame. Aí fomos lá em São Paulo, passamos num hospital lá, renomado, e fizemos esse exame. Voltamos, a gente até com o exame na mão, mas a gente não sabe ler e tal, tudo mais, né? A gente foi na médica, né? Na consulta com ela. Aí foi que nem falei na igreja lá, ela parou, ficou olhando, tipo meio que sem entender. Foi a mesma que te deu o diagnóstico ou outra? Foi, não, a mesma. Não, Não, foi outra, né? Não a mesma. Essa é a mesma que faz o tratamento, né? Que faz o tratamento. Mas essa médica, ela tinha falado pra gente, na ressonância constava um cisto, não uma metástase. Constava que era um cisto. E ela falou assim, mas a gente sabe que não é um cisto, porque diminuiu com quimioterapia, então é metástase. Então, tudo bem. A gente estava contando que ali ainda era um fragmento da doença. E aí foi fazer o PET scan, que escaneia o corpo todo. Isso. Daí ela, né, ela olhando e tal, a gente começou a ficar nervoso, né? Não vem resposta. Será que aumentou, né? Apareceu novos focos, né? Porque como escaneou o corpo todo, né? Aí ela pegou e falou, gente, não fique nervoso, tá? Eu só tô olhando aqui, mas eu tô bem contente. O exame tá limpo. Limpo. E ela estava sem acreditar. Sim. Por isso que ela estava parada. Exatamente. Ela estava parada tentando entender. Exatamente. Aí a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, né? Sim. Que uma coisa que praticamente ela, no começo das quimioterapias, ela praticamente deixou claro que seria para a vida toda,
um tempo indeterminado. Tipo, você vai fazer isso praticamente sua vida toda, né? E agora Deus mostra que não, né? Que ele é o mesmo ainda. Sim. Ele cura, ele continua curando, ele continua fazendo milagres. Então, eu sou prova disso. E o que você pode falar para aquelas pessoas que, de repente, possam estar passando pela mesma luta que você enfrentou e está sem saber qual caminho seguir, né? Você pode deixar uma palavra de fé, Júnior, para essas pessoas, por favor, olhando nessa câmera aqui. Bom, que não desistam jamais, né? Acreditem em Deus. Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus salva. Não sei que a pessoa que vai estar assistindo aqui possa ter, talvez tenha o mesmo diagnóstico que eu. Não desista, não abaixe a cabeça, acredite em Deus, se apoie na família, amigos e ore muito, que Deus ainda cura. Ele é maravilhoso. E ele tem muitos propósitos na sua vida ainda, viu, Júnior? Eu sou Nadaline também, né? Um jovem casal, né? Que vocês têm uma vida toda pela frente dentro da igreja ainda, né? Que a gente sempre começa a falar, né? A gente brinca, né? De uma certa forma séria, né? Que nós estamos chegando na meia-idade, para Jesus, quem vai assumir daqui para frente? Precisa? Então, vocês são jovens ainda, tá? Então é o futuro da nossa igreja, o futuro de tudo está. Deus é maravilhoso. O que Deus fez foi: estou aqui, estou com vocês. Dá uma prova do amor dele e eu tenho certeza. Aí tem o Samuelzinho, né? Tem o Samuelzinho. Estou lá na igreja também. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez, a prova de que Deus existe, Deus continua fazendo milagres. Basta crer, basta confiar e basta seguir as suas palavras. Aline, por favor, gostaria de falar mais algo. Nós temos, durante esse nosso deserto, né, um dos propósitos que Deus mostrou claramente pra gente, muitos dos nossos amigos, a gente viu eu vi o quanto que meu marido é amado, porque nós tivemos amigos que foram na frente da nossa casa, 5 horas da manhã, tava um frio. Foi um grupo lá, eles estavam num propósito de 40 dias. Eles foram na frente de casa, sem a gente saber. E aí eu falei, que barulho é esse? Eram umas 4, 5 horas da manhã. E aí eu saí, eu fiquei muito emocionada. E muitos dos nossos amigos, hoje, eles falam assim, o testemunho de vocês me trouxe para mais perto de Deus. Hoje eu vejo que eu preciso do Deus que vocês têm na vida de vocês. Então, um dos propósitos, né? A gente tem amigos que falam que estão vivendo um propósito junto com a gente, porque muitos dos nossos amigos também estiveram com a gente em momentos assim, sempre nos ajudaram, sempre orando pela gente. Eu falei agora, ele tem muita vergonha de falar. Sim, isso. Falei, agora Deus vai usar, fez um testemunho, fez uma obra na vida dele, falei, agora você vai ter que falar. Exato. Das boas novas do Senhor. Eu falei, onde nós fomos, você vai ter que falar. Quando a gente recebeu os diagnósticos, eu liguei pro meu tio em São Paulo, e ele é pastor lá, né? Ele falou assim, filha, os irmãos precisam conhecer vocês, porque eles oram, eles sabem o nome de vocês precisam vir aqui contar, porque eles oram por você. Eu posso não estar no culto, mas eles falam, Senhor, alcança o Júnior, alcança a Aline, cura. E muitas pessoas oraram, muitas pessoas. E as bênçãos vamos multiplicar com tanta oração, né, Júnior? Com muita oração. E Deus é tão fiel, Aline, Deus é tão... ele age assim de uma forma que a gente não entende, né? Com certeza você indagou Deus, por que levou minha mãe? Né? Porque você há 2 anos perdeu sua mãe por esse mesmo diagnóstico de câncer, né? E o desejo dele foi não curar ela. Sim. Levou, mas 2 anos depois, né? No dia do aniversário do falecimento da sua mãe, de 2 anos, seu esposo foi diagnosticado. E ele provou para você que ele é na vida de vocês. Sim. Curou. E teve uma fase, né, que até eu fui sozinha conversar com a doutora. Eu falei, doutora, tem alguma coisa que você não fala? Eu preciso que você me fale tudo. Quais são as possibilidades? Qual que é a luz no fim do túnel? E ela falou assim para mim,
Olha, eu não posso te falar que... Eu já vi, nos meus anos de oncologia, eu já vi milagres de pessoas fazer o exame e não ter nada. Eu já vi milagres. Só que eu não posso trazer isso como estatística para dentro do consultório. Então, a realidade dele é continuar com quimioterapia por tempo indeterminado. E eu saí do consultório falando, Senhor, o Senhor levou a minha mãe e estamos passando por esse processo e o Senhor não vai curar meu marido? Isso vai ser uma condição pro resto da vida? E depois eu falei, né? Acho que uns 5 minutos depois eu andando sozinha na rua. Quem passava por mim provavelmente achava que eu era doida. Eu conversando comigo mesma, eu falei assim, quem sou eu para indagar o Senhor? Porque a gente sempre se colocou debaixo da vontade do Senhor. E eu falei, amém. Se é essa a vontade do Senhor, amém. E eu cheguei em casa, eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, a gente tem que entender a quimioterapia como um diabético recebe a insulina todo dia. Eu falei, a quimioterapia vai ser isso. Vai ser a sua insulina e tá tudo bem. E eu já tinha colocado isso no meu coração. E quando veio o PET scan, eu fiquei com muito medo. Porque foi no PET scan que minha mãe recebeu o diagnóstico, tudo. Então, para mim, era um exame, assim, aterrorizante. E quando a gente chegou, eu não li o PET scan, não abri, peguei, entreguei pra médica. E quando ela começou a olhar, ela falou assim, olha, tá limpo. A gente ficou, assim, parado, assim, no consultório. A gente não tinha entendido naquele momento o que era o limpo. A gente, tá bom, tá tudo certo. E a gente foi pra casa dos meus sogros. E aí o meu sogro falou, como é que foi? Aí eu falei, o exame tá limpo. E aí que eu caí em mim, que eu falei, o exame tá limpo. E aí a gente começou a chorar lá na sala. O tio Samuel começou a chorar. Aí eu falei, e aí eu comecei a repetir pra mim mesmo, o exame tá limpo, o exame tá limpo. E aí a gente, daí pra frente, desde o dia 14 de agosto, a gente só agradece o Senhor. Porque... Nossa, a alegria maior foi quando veio aquela foto no Instagram de você batendo sino. Eu falei, Pia, olha aqui. E quando eu mandei pra ela, ela falou, eu já vi. Uma benção. Foi muito emocionante. Os amigos que estavam sempre orando pela gente, os parceiros de serviço, tudo lá, foi muito emocionante. As enfermeiras, né, que a gente tem... A gente recebeu um anjo dentro da oncologia, 2 anjos, assim. Tudo. Nossa, Sim. mas inclusive, a mãe dela é da nossa igreja, a Joelma, que é a enfermeira lá, e ela sempre falava assim pra mim, eu chego, ela fala, paz, senhor, irmã. E aí eu conversava com ela, falava assim, irmã, você tá orando? Que já falei com o Senhor, eu pedi pra ver o milagre e você tá orando aí, né, irmã? Então, e eu sempre falava pra ela, irmã, tô orando. E quando eu falei pra ela, mandei o PET scan, e eu falei assim, nós vamos tocar o sino, porque o exame dele tá limpo. Ela falou assim, eu não acredito, vamos tocar o sino, vamos... Nossa, ela fez, assim, a maior festa. Ela sempre falava, irmã, estamos orando. E virou nossa irmã mesmo. Sim. Foi uma bênção durante todo o tratamento. Deus prepara tudo. Deus abre os meios, prepara quem vai nos cuidar da gente. Deus envia anjos. Quando o Eliseu estava lá também internado, muitas enfermeiras amorosas, assim, tinha a Daniele, filha do irmão Paulo. É uma benção, igual você recebeu uma amiga ali, né? Você nunca mais vai esquecer por tudo que ela fez por vocês, né? É maravilhoso. Deus é bom demais. Olha, eu quero, desde já, agradecer a presença de vocês aqui no nosso Testifica Cast, né? De ver a evolução do Júnior, gente, o Júnior não falava. Deus provou isso mesmo, meu Deus. Faz milagres, né? O Júnior sempre foi muito brincalhão, de dar risada, mas assim não, chegar perto dele e ficar Muito tímido. Muito tímido. Mas Deus é fantástico, né? Não tem como. É maravilhoso o que Deus faz na nossa vida. Como ele prova o seu amor para conosco. Mas Daniel, provar o seu amor, mas dando a doença, Sim. é através da dificuldade que Deus mostra o amor dele para conosco, que ele vai cuidando de tudo. Aí quando termina o processo, você vai, meu Deus, passamos por tudo isso, né? A despesa não ficou vazia, as contas não ficaram vencidas e vamos seguir em frente. Deus abençoe a Aline, a sua vida. Mulher tão jovem, guerreira, batalhadora, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês dois. Amém. Eu quero agradecer ao Júnior, à Aline,
por ter aceitado, né, vir aqui testemunhar esse testemunho maravilhoso e de fortalecimento para nossa fé, né? E tem nos abençoado o testemunho de vocês, a cada um de nós. Eu quero muito agradecer vocês. Amém. Não só nós, mas todos que acompanham o nosso Testifica Cast, né? Nós queremos mais uma vez agradecer a você, Júnior, você, Aline, e a você que acompanhou esse testemunho edificante para a nossa vida, né? Sempre em nome de Carrara Auto Center, a nossa querida Sebastiana Lima e a Eliama Azete Decorações, que são os nossos patrocinadores. Você, mais uma vez, pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @TestificaCast, no YouTube, TestificaCast. E nós encerramos o nosso programa de hoje, sempre dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Será que